Bom dia, meus amigos. Faz algum tempo que 2 semanas para ser mais exato, que eu não posto nada no YouTube, né? Então, eu resolvi fazer agora que sobrou um pouquinho de tempo, para a gente poder conversar um pouquinho e pensarmos juntos sobre vários aspectos. Eu queria aproveitar essa filmagem agora do YouTube para dizer a vocês que me acompanham que nós, na Casa Francisco de Assis, estamos fazendo uma campanha para trocar todo o telhado do centro. Se alguém quiser, de alguma forma, nos ajudar, a gente está juntando um grupo de amigos para daqui 5 meses juntar um pouquinho de cada um no banco para poder trocar todo o telhado do centro. O Pix do Francisco de Assis é o CNPJ nosso, 06 954 690 1000 de ré, -02, Casa Espírita Fraterna Francisco de Assis. Mas o motivo do YouTube, da gravação de hoje, é outro. É convidar a nós a pensarmos juntos sobre a vida, os acontecimentos do mundo, as possibilidades do amanhã e pensarmos. Vamos lá. Vocês sabem que a minha referência não deixa de ser Chico Xavier, que eu li, não vou dizer que eu li todos os livros dele, que eu não tive essa capacidade. Ele tem quase 500 livros, eu li no máximo aí 100, 150 livros, se eu li. Então eu li pouco. Mas eu tive muita convivência com vários amigos da época de Chico Xavier, além de também ter estado com ele várias vezes, mas não desfrutando da intimidade que os amigos mais íntimos dele tinham, de ter acesso mais facilmente a ele. Vamos lá. O que esperar para o futuro? O que está acontecendo conosco neste momento? Nós, brasileiros, passamos por um momento desagradável, muita gente torcendo por um candidato, outros por outro, contentando uns, descontentando outros. Aconteceu aquela cena chata em Brasília, desagradável, horrorosa, que não merece comentário. Da minha parte, pelo menos, não. Não aprovo nada do que aconteceu em Brasília no dia 8, acho que foi 8 de janeiro, me parece. Mas não é só o Brasil que vive conflitos. O mundo está vivendo um conflito. O mundo está praticamente em guerra. Não apenas com relação à Ucrânia e à Rússia, mas a todo o sistema mundial. Essa Covid, ela nos trouxe muitas marcas no coração. Marcas físicas e marcas emocionais. Vamos lá. O que eu penso? O que eu vou falar não é profecia, mesmo porque eu não sou profeta. Mas o que minha inteligência, meu raciocínio, a minha percepção me leva a pensar? Vamos lá. Nós entramos há 2 décadas no século que estamos vivendo agora. Durante toda a vida do Chico Xavier, ele sempre foi muito discreto e muito cuidadoso com aquilo que ele falava para as pessoas, para evitar justamente usar o nome dele de maneira errada, equivocada. Mesmo sendo verdade o que ele falasse, uma figura pública como Chico não poderia jamais assustar as pessoas. Mas o Chico deixou para nós muitas sinalizações. Para alguns amigos, ele foi mais explícito, ele foi mais claro e objetivo naquilo que ele pensava. Vamos analisar 2 aspectos importantes. Chico teria comentado que se a humanidade não cometesse nenhum erro grave, que não levasse a gente a uma destruição em massa,
que a possibilidade do mundo melhorar a nível de fraternidade começaria a despontar em meados de 2035. Ou seja, se a humanidade não fizer nada errado, nada que prejudique demais o planeta, em todos os aspectos, político, social, econômico, ecológico, que a humanidade começaria a experimentar um pouco de fraternidade. Vamos pegar esse ponto. O que o Chico quis dizer com experimentar um pouco de fraternidade? Significa que nós estamos vivendo de uma maneira muito antifraterna. E que esse sonho que todos nós, humanos, temos, ele começaria a ter um alinhavar, uma construção melhor a partir dessa data de 2035, aproximadamente. Então, analisando a fala do Chico, eu chego à seguinte conclusão para mim, que eu posso estar totalmente equivocado. Para que o mundo melhore, para que a nossa vida melhore, às vezes ela precisa piorar. Isso acontece na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional. Então, às vezes, as coisas pioram para poderem melhorar. Se ele disse que nós experimentaríamos um pouco de fraternidade a partir dessa data, eu chego à minha triste conclusão de que esses do 2020 a 2035 serão momentos e anos de muito aprendizado, de lutas, de dores, de reformas, de doenças, mas também de muita coisa boa, da ciência, etc. e tal. Mas esses 10 anos que nós temos pela frente, eles são anos muito decisivos para a humanidade. São datas muito importantes, assinaladas para o nosso futuro. Ora, gente, como está o nosso planeta hoje? Como está? Acho que eu estou com a câmera, eu não sei que lado que eu coloco a câmera. Bom, nós estamos problemas políticos de todos os países quase, com poucos países estão vivendo numa harmonia total, ou quase total. Problemas políticos, desvios, mentiras, fake news, interesses pessoais, muita gente muito rica e muita gente muito pobre. Esse colapso, ele já é real, ele é um fato. Não tem como a gente ignorar o que o mundo está vivendo hoje. Os interesses pessoais, eles sobrepõem aos interesses da humanidade. Levando em conta o que nós estamos vivendo no planeta, é fácil concluir de que os anos serão de muita luta e aprendizado. Eu fico pensando, com relação à Covid, que, na minha opinião, é a ponta de um iceberg. Eu estou com vários amigos, inclusive médicos, que estão com problemas de saúde após a Covid. Não se sabe se é pela Covid, provavelmente seja, ou se ainda existe alguma coisa que nós não sabemos a respeito de vacinas. Eu estou com amigos que fizeram trombose, eu estou com amigos que fizeram problemas cardíacos, que fizeram embolia,
que fizeram isquemia, e de uma quantidade muito grande de pessoas. Então eu acho que esse vírus, ele veio para nos chacoalhar, para nos acordar, para nos colocar mais juntos uns dos outros. E parece que não estamos aprendendo muito com isso. Vem aí o carnaval, o mundo hoje, em 6, 8, 12, 14 horas, tem alguém de um país chegando no outro. Não há mais fronteiras com relação a doenças. Então é fácil concluir que, embora a ciência caminhe, há muita luta pela frente. É fácil também perceber que os laboratórios, as grandes empresas do mundo, têm muito interesse financeiro nas coisas. Os nossos interesses na Terra, eles ainda são muito galgados nos interesses pessoais, de crescimento, de fortuna, de ampliação de empresas, de registro de patentes. E isso é muito triste. Nós não aprendemos ainda na Terra a sermos irmãos, independente de religião. Mas vamos lá. Chico também nos teria dito que Emmanuel reencarnou em 2000 e que ele veio para ser um educador e que quando ele falasse, a atenção do mundo se voltaria para nós, que ele nasceu numa família do interior de São Paulo, de classe média, uma família espírita, e que ele veio para cumprir uma missão. E que Chico seria o amigo espiritual a lhe proteger, a lhe acompanhar. Vejamos bem, gente. Tivemos o Chico por 92 anos de sua vida dedicada ao Cristo e ao próximo. Emmanuel como mentor dele. Emmanuel tendo sido senador Públio Lentulus na época do Cristo, tendo sido padre Manuel da Nóbrega, dentre outros personagens. Ele é um dos fundadores do Brasil. Por qual razão Jesus determinaria a reencarnação de Emmanuel no meio da gente, se não fosse por algo muito importante? Penso eu que por volta de 2035, Emmanuel, estando com 35 anos, já estará um jovem homem maduro. E chegará a hora dele poder fazer o não sei o quê, porque ele não vai ser médium como Chico. Ele vai atuar num outro campo do Brasil, não sei qual. Quando alguém do nível de Emmanuel reencarna com uma proposta e com um propósito muito maior do que a gente possa imaginar. Então, para nós pensarmos, por que Jesus determinou a vinda de Emmanuel neste século que nós estamos iniciando agora? Qual a razão que Jesus teria determinado isso? Vamos dar um pulo mais adiante. Chico também nos disse, eu tenho até uma carta aqui em casa do Chico, assinada por ele, na década de 1957, mais ou menos. Ele relata a sua intenção de pedir a Jesus para ele poder reencarnar na Terra no ano de 2057, como uma data importante para o Espiritismo, onde ele completará 200 anos. Observem bem a colocação de Chico. Emmanuel reencarna no início do século. Chico participou da reencarnação de Emmanuel. Chico fala sobre um mundo melhor, começando a dar passos de amor
passos, atitudes fraternas, a partir da década de 30 a 35. Chico relata reencarnar, se Jesus permitir, em 2057. O que significa isso para nós? Quais são as sinalizações que o Chico vem dando para nós através dessas falas? Algumas estão em entrevistas, outras estão no Pinga Fogo, outras estão através de amigos particulares de Chico Xavier. Ao mesmo tempo que eu tenho uma esperança muito grande no futuro, porque a Terra é um planeta governado por Jesus Cristo, sendo que Deus, ou o Criador do Universo, determinou que Jesus conduzisse a Terra e que nós, seres humanos, quer queiramos ou não, estamos fadados a sermos felizes. Ou seja, a meta de Deus para nós é que a humanidade seja feliz. Então, se Deus assim determinou, assim será. Eu me lembro do Chico falando para a gente, na década de 80, que muitos espíritos que não queriam mudar o seu comportamento estariam sendo retirados da Terra em meados da década de 70 para 80 e sendo levados para a Lua e da Lua encaminhados para um planeta inferior à Terra. Isso eu tenho falado pelo Chico. Eugorina de Sacramento me confidenciou isso também, dizendo inclusive dos gritos dos espíritos não querendo ir e sendo levados de forma compulsória. Semelhante como aconteceu dos exilados de Capela, quando foram expulsos, degredados, filhos de Eva, para a Terra, por não quererem participar da evolução fraterna da constelação de Cocheiro do planeta ligado à Capela. Segundo Chico, o planeta Terra estaria passando pelo mesmo processo que Capela passou há milhares de anos atrás. Pegando essas informações todas, o que é que a gente conclui? Vamos mais. Chico disse para nós que Jesus autorizaria os seres de outros planetas a se apresentarem para nós textualmente, fisicamente, materialmente, para nos auxiliar nesse novo momento da Terra. Na ciência, na tecnologia, nas doenças. Que muitas doenças seriam debeladas, seriam extintas, através da ajuda dos nossos irmãos que moram em planetas superiores à Terra. É uma boa notícia. Chico também nos disse que nesse século que nós estamos, por acidente de percurso, a ciência, a tecnologia, desenvolvendo novos métodos de televisão, entraria, por acaso, numa onda de canal, que entraria em contato com espíritos da quarta dimensão e conversariam com os espíritos pela televisão. E que isso seria um grande passo para a humanidade. E que neste século que nós estamos, não muito tarde, talvez até 2050, que nós teríamos na Terra um aparelho parecido com um iPad, um tablet, que a gente poderia acionar um botão
e conversar com os nossos mortos. Semelhante ao que já existia e existe em nosso lar, na colônia espiritual de nosso lar, relatado por Chico no livro que deu origem a toda a série de André Luiz, na década de 40, quando acontecia a Segunda Guerra Mundial. Chico também nos falou que teria acontecido uma reunião nos planos celestiais, onde vários Cristos de vários planetas, reunidos com Jesus, e mais o Cristo maior que reúne toda a galáxia, discutindo o perigo pelo qual a humanidade estaria enfrentando com relação à bomba atômica. Semelhante ao que aconteceu em Capela, quando soltaram uma bomba atômica, onde já o planeta estava completamente organizado espiritualmente, fraternalmente falando. E nessa reunião, Jesus intercedeu por nós, pedindo a essa falange de espíritos superiores que nos desse um prazo de misericórdia para que nós melhorássemos os nossos sentimentos. E esse prazo, então, nos foi dado, porque um erro aqui na Terra afetaria todos os planetas do sistema. Então, era uma grande preocupação dos grandes avatares, dos grandes senhores do universo, algo grave na Terra que pudesse comprometer o sistema solar. Nós estamos com geleiras descolando. Só essa semana, uma geleira do tamanho do estado de São Paulo se deslocou. Nós estamos com problema de poluição, com problema de falta de energia, com enchentes, com vulcões acordando. E Chico disse, se o homem tomar decisões drásticas, o homem começa, mas as forças telúricas da natureza terminarão o que o homem começou. Nós estamos observando na Europa uma grande movimentação para barrar o Putin. Se há interesse pessoal dos Estados Unidos ou da Europa, não sei responder. Sei responder que os tanques estão sendo enviados, drones, helicópteros, aviões, para não permitir que o Putin avance em suas intenções. Sabemos também que já está no mar, a 1.000 metros de profundidade, um submarino teleguiado com várias bombas atômicas, chamado de Poseidon, que é o trunfo, é a glória do Putin, que não é para soltar a bomba atômica num país. São bombas que levantariam o mar, invadindo países da Europa, inclusive Estados Unidos, sobretudo a Inglaterra. Isso está nos noticiários, na internet. Jornais sérios, não é fake news não. Jornais que estão divulgando, não sei se a TV está divulgando, porque eu não tenho visto mais televisão. Jornais de televisão não tenho visto mais. Mas tenho acompanhado os canais sérios de televisão que publicam como está o movimento na Terra. Vejamos bem. Como nos é difícil... Chico também disse que nessa década que nós entramos, que muitos espíritos iriam estar reencarnando no campo das artes, da cultura, para dar um grande passo para a humanidade nas décadas que viriam pela frente. Bom, eu fico aqui a pensar como nós estamos intimamente falando. Como está o nosso comportamento humano no cotidiano, na questão do perdão, na questão da caridade, na questão da fraternidade, na questão do não egoísmo, do altruísmo,
Nós estamos melhorando. Nós estamos tentando fazer a lição de casa. Não sei. Cada qual de nós responda por si. A maioria de nós imagina que pelo fato de ser honesto, bom pai, bom marido, boa esposa, bom filho, pagar as contas, encaminhar os filhos para a escola, basta. Não. No mundo de regeneração, isso não basta. Precisamos ir além das nossas obrigações, dos nossos deveres. Então nós sugerimos, quem tem em casa o livro Evangelho segundo o Espiritismo, quem não tem, vai no Google e digita o Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. Leiam esse item, o homem de bem, e se pergunte para você se você está cumprindo com essas colocações sobre o homem de bem. Se você estiver ok, você já é um homem, uma mulher, um ser humano de bem. E no final desse capítulo, que ele enumera vários itens, o que seria um homem de bem, ele coloca: esses itens que nós citamos acima não qualifica o homem como um ser superior, apenas a caminho de ser um espírito melhor. Então eu queria dar um recado para nós hoje. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, não importa qual religião você seja. Vai no capítulo 17 do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, e leia todos os tópicos que se qualificam, que representam um homem de bem. Se você preenche todos esses itens, você é, eu sou, nós somos pessoas de bem. Se você apenas cumpre com suas obrigações, é dever, é obrigação. Não está fazendo nada demais além do que deve fazer. Nós precisamos trabalhar pela humanidade. O que acontecer na Ucrânia, no Japão, na China, na Índia, é responsabilidade de todo o globo terrestre. Essa é a nossa opinião. Então, prezados irmãos, eu não vou falar hoje sobre mim, não vou contar nenhum caso específico hoje. Essa semana prometo contar alguma coisa interessante sobre nós. Mas nós, nesse contexto, não tem a menor importância. Eu convido-os a todos para lutarmos com tudo que a gente puder, para vencermos as nossas más tendências. E segundo os espíritos, a maior chaga da humanidade, o pai de todos os defeitos, de todos os vícios, que leva-nos à guerra e ao sofrimento em massa, continua sendo o egoísmo. Precisamos deixar de ser egoístas, sermos caridosos, perdoarmos e vivermos como seres humanos. Que Jesus nos abençoe. Não sei se esse vídeo vai ajudar vocês em alguma coisa, mas leiam um livro também muito importante, A Caminho da Luz, Emmanuel Espírito, Chico Xavier Médium. Vale a pena vocês lerem esse livro ou assistirem no YouTube o canal do Haroldo Dutra, falando sobre o livro A Caminho da Luz, numa palestra que ele deu em Nova York. Meia hora é meu tempo de falar com vocês, faltam só alguns segundos. Desejo a todos muita paz, muita luz, muita luta, muita coragem, muita força de vontade, muita esperança, mas não vamos fazer da nossa vida uma vida ruim. Vamos ser melhor em casa, na intimidade do ser, na relação com o próximo, independente de religião. A religião é um sinalizador para a gente mudar, mas nem todos os religiosos são pessoas que fazem aquilo que o Evangelho fala para nós. Vamos nos esforçar
e nos tornarmos pessoas melhores. Um bom dia, uma boa semana, Deus nos abençoe, Jesus nos ampare e cada qual na sua religião faça aquilo que você acha que você pode fazer, que está dentro da sua capacidade de agir sobre a terra. Um beijo grande a todo mundo, muita paz e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Fiquem com Deus.